Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar um trabalho na disciplina de álgebra com a professora Gisele, onde o tema do trabalho será a escola de Pitágoras, onde eu, Pedro Cantelli, vou falar sobre Pitágoras e o orfismo, o Augusto e a Maria vão falar sobre a vida e obra de Pitágoras, e a Penélope vai fazer uma introdução sobre a escola de Pitágoras e falar um pouco sobre ela. Espero que gostem, e é isso. A escola pitagórica tem seu nome derivado do nome de seu fundador e principal representante, Pitágoras de Samos. O período pré-socrático é um marco temporal na história da filosofia para se referir àqueles filósofos que nasceram antes de Sócrates, ou que eram contemporâneos a ele, mas mantinham seus pensamentos baseados nos mestres antigos e seguindo suas preocupações filosóficas. Em sua maioria, não viviam no continente grego, e sim em centros afastados. Compreende a escola jônica, pitagórica, eleática e pluralista. Pitágoras de Samos defendia que todas as coisas são números, e o princípio fundamental de tudo seria a estrutura numérica. Ou seja, o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação para o aperion, e essa limitação eram formas numéricas sobre o espaço. Os pitagóricos faziam uma amalgama de concepções, como era comum na época. Desse modo, embora racionais e matemáticos, os pitagóricos também baseavam suas doutrinas em concepções místicas. Pitágoras e o orfismo. Encontramos na Grécia Antiga duas expressões religiosas: a religião pública, aquela que conhecemos pelos poemas de Homero, e a religião dos mistérios, praticadas em círculos restritos por aqueles que não consideravam suficiente a religião pública. Esses cultos populares eram estimulados pelos tiranos como forma de enfraquecer o poder da aristocracia no imaginário do povo. Os aristocratas se afirmavam como descendentes dos deuses e era isso que os sustentavam no poder. Dentre os mistérios, aquele que mais importa para o nascimento da filosofia grega é o orfismo, nome derivado de seu fundador, o poeta Trácio Orfeu. O orfismo inaugura uma concepção da existência humana distante do naturalismo. Enquanto a religião pública considerava o homem mortal, o orfismo opõe o corpo e alma, sendo o corpo seria mortal, mas a alma não. Uma noção importante que deriva dessa oposição, a metempsicose, ou seja, a transmigração da alma em vários corpos até se purificar e retornar ao conhecido céu. É justamente essa noção que se encontra o eco no pensamento de Pitágoras, que alguns pensadores vão entender como um indício de que Pitágoras fora influenciado pelo pensamento egípcio. Além disso, algumas lendas asseguram que ele era um deus que se encarnou para contribuir com a humanidade. Existem diversos relatos de viagens e feitos que o tornaram uma figura quase lendária. Um dos relatos, por exemplo, descreve o encontro de Pitágoras com um homem que açoitava um cachorro. Pitágoras teria reconhecido no latido do cachorro uma voz de um amigo. Isso para ele era a prova de que almas reencarnam em corpos de animais, motivo pelo qual ele não recomendava que seus discípulos comessem carne. Outra restrição alimentar que Pitágoras impunha aos seus discípulos era o respeito aos feijões, em razão da semelhança entre o feijão aberto e a forma de um feto. Pitágoras acreditava que se o grão fosse colocado em um buraco, em 40 dias ele se tornaria uma figura humana. Outras regras que Pitágoras impunha aos seus discípulos foram coletadas por Aristóteles, e entre elas incluíam a proibição de comer galos brancos, não partir o pão, não pegar migalhas caídas da mesa e colocar sal sobre a mesa. Pouco se pode saber a respeito da vida de Pitágoras e das ideias por ele desenvolvidas, porque nem ele nem seus discípulos deixaram obras escritas. Mesmo que se possa questionar que as teorias a ele atribuídas foram realmente pensadas por ele, nas fontes antigas, como Diolégios, Laércio, Porfírio e Jamblico. Pitágoras é representado como o fundador da matemática, da música, da astronomia e da filosofia. Há aqueles que, como Heráclito, o consideravam fraudulento. A tradição pitagórica se estendeu por mais ou menos 10 séculos, com várias ramificações e desdobramentos. A maior contribuição dos pitagóricos foi a tese de que todas as coisas são números que se relacionam à teoria da harmonia. O número é o elemento básico da realidade, pois é uma proporção em todo o cosmos. O mundo teria surgido a partir da imposição de formas numéricas sobre espaços que conferiram limites ao princípio fundamental. O número é o elemento básico da realidade, pois é uma proporção em todo o cosmos.
o mundo teria surgido a partir da imposição de formas numéricas sobre espaços que conferiram limites ao princípio fundamental. A harmonia musical correspondia aos acordes desenvolvidos com base em proporções aritméticas e, por isso, Pitágoras supôs que essa harmonia era encontrada na natureza. Essa teoria fez com que Pitágoras pensasse que o universo também era organizado por relações matemáticas. Essa teoria ficou conhecida como Teoria da Harmonia das Esferas. A concepção aritmética de Pitágoras e dos primeiros pitagóricos era além da noção de quantidade. Cada número correspondia a uma noção da realidade. O número 1 correspondia à inteligência, o 2 à opinião, o 3 ao todo, o 4 à justiça, o 5 ao casamento e o 7 à pontualidade. As principais contribuições da escola pitagórica são encontradas nos campos da matemática, da música e da astronomia.